sobretudo 5 livros religiosos, os King, cujas partes mais antigas são muito anteriores a Confúcio. A gente vai ver sobre o confucionismo, hein? Daqui a pouco. Uma outra linha também que não pode ser chamada de religião, semelhante ao budismo, principalmente o Theravada, é uma linha filosófica, tá ok? É uma linha mais, vamos dizer, ateia, mas ateia não no sentido tanto combativo em relação às outras religiões, a conceito de Deus, mas em dispensar qualquer necessidade de Deus. Então eles se focam no indivíduo. Agora o chinismo ou cenismo não, é mais tradicional. Veja, é anterior a Confúcio, né? E por conseguinte ao 6º século antes da era cristã. Como eu falei para vocês, entre o século V e o 7º antes de Cristo houveram muitas manifestações, muitas revoluções na área religiosa ao longo de todo o mundo. Okay? Então houveram muitas manifestações, principalmente nesse território indiano e chinês. Olha só, continuando ao 6º século antes da era cristã, mas que foram retocadas por Confúcio e seus sucessores. Então eles vão pegar essa tradição antiga da China e vão adaptar, extraindo dela alguns conceitos éticos e morais e, vamos dizer assim, rejeitando ou pelo menos não dando qualquer tipo de importância ao elemento mítico e ao elemento místico também. Tanto a questão das narrativas, né, acerca da formação, da criação de todas as coisas, dos deuses, quanto também aquele sentimento místico religioso relacionado as narrativas. Eles não vão se importar com isso, eles vão simplesmente extrair aquilo que pode ser aplicado na vida prática, no plano ético e moral. Então eles vão se preocupar mais com isso. O animismo primitivo, aí entra aquelas conceituações que eu passei para você lá no começo. Por isso que lá no começo eu me estendi um pouco mais, que eu queria que vocês estivessem bem esclarecidos aquelas fundamentações, para que quando eu fazer menção aqui, você já busca na mente aquilo que eu expliquei, animismo e totemismo. Tá certo? Essas manifestações religiosas primitivas. O animismo primitivo dos chineses admite a existência de grande número de espíritos misturado à vida dos homens. No primeiro plano figuram os espíritos dos ancestrais. O culto dos ancestrais é a mais antiga religião chinesa. Acreditou-se durante muito tempo que os primeiros antepassados venerados foram os paternos. Sabe-se hoje que na mais antiga sociedade chinesa, 1000 anos antes da nossa era, o primeiro culto foi dos ancestrais maternos. E aí ele vai trazer uma narrativa aqui, não preciso ler tudo, isso aí você já lê em casa, né? Já tem de cor na cabeça. Então, a partir de estudos que fizeram, né, de resquícios dessas tradições, então pinturas, arte, os livros antigos, artefatos antigos, eles chegaram à conclusão de que houve, no primeiro momento, um culto aos ancestrais. Então você tinha tanto uma questão animista, e eu vou ler esse texto aí com vocês, que é um estudo que eu encontrei muito bom. Daqui a pouco eu vou dar o site dele, hein? Esse estudo aqui é um site que fala sobre cultura chinesa, e eu quero compartilhar com vocês. Veja, então você tem o animismo. Com o animismo, você dá vida, você atribui alma às coisas. Então você diz que o rio é um deus, você diz que as rochas, as montanhas são deuses, as florestas tem espíritos da floresta. Então esses espíritos estão ligados a esses elementos físicos e eles têm vida, né? É dado vida a eles através dessas crenças. Então você tem um animismo nessa religião primitiva e você, juntamente com esse animismo, você tem um culto aos ancestrais. Esses ancestrais, quando eles morrem e eles desencarnam, o espírito deles partindo para o mundo agora, o mundo espiritual, será que ele é um ser vivo também? Veja só, vocês só estão embarcando na ideia, né? Veja só, esses ancestrais, quando eles vão saindo, né, desencarnando, e o espírito deles agora está livre do corpo, acreditam, né, esses adeptos aí do xenismo, do sinismo, das antigas tradições chinesas, acreditam que esses espíritos eles estão interagindo constantemente conosco, que eles têm que ser adorados, que eles têm que dar oferendas a eles, tá certo? Pode ser, que eles estão constantemente em contato, tá ok? Com os seres humanos. Então, estabelece-se um culto que vai tanto olhar para a questão dessa deificação da natureza, quanto a questão da deificação dos antepassados. Então, você tem essas categorias
de deuses que povoam a mentalidade dessa religião primitiva da China. Então você tem, por exemplo, uma religião que é uma religião tradicional, muito antiga, que inclusive dispensa a necessidade de templos, dispensa a necessidade de sacerdócio oficial, dispensa essa liturgia. Por quê? Muitas das vezes ela está ligada a cultos tradicionais internos à família. A família venera os seus antepassados e clama a eles por uma colheita farta, clama a eles, né, por um relacionamento sólido, para que a mulher seja fértil e dê principalmente homens, menos mulheres, mais homens. Então, esse tipo de culto, né, esse tipo de religiosidade, muitas das vezes ela ficava centrada no seio familiar. Você vai ver um pouco disso, e aí aquilo que eu já falei também para vocês. Em diferentes lugares do mundo podem surgir manifestações semelhantes que não necessariamente estão ligadas. Então você tem na China antiga, né, esse xenismo, esse sinismo primitivo, você tem essa manifestação de deuses lares, de culto a ancestrais, e você vai encontrar também na narrativa bíblica, no povo aparentado com Abraão, lá a região de Mari, no Alto Eufrates. Você encontra, por exemplo, Labão, que tinha os terafins. Os terafins eram pequenos deuses lares, que quem detinha aqueles terafins era um líder do clã. E aqueles terafins eram deuses que traziam bênção para todo o clã. Então fazia-se um culto dentro do lar para esses pequenos deuses. Então tinham pequenas imagens que representavam. E em alguns casos, essas imagens, elas eram, na verdade, representações dos antepassados que, morrendo, tornam-se deuses daquele clã. Tornam-se protetores, espíritos protetores daquele clã. Você vai encontrar esse conceito também entre os romanos. Quando você tem, por exemplo, até a palavra lar, ela tem origem numa tradição antiga, onde você tem um fogo, você tem um aposento interno na casa, que só os integrantes daquela família podiam frequentar, e lá você tem um fogo que é constantemente mantido aceso, e aquele fogo ele é uma oferenda às pequenas imagens também que ficam naquele altar, diante daquele fogo, e que são os deuses lares, representação dos antepassados daquela família que faleceram, e que falecendo e o espírito agora estando livre do corpo, tornam-se espíritos protetores daquela família. Então você tem essa típica manifestação surgindo em diferentes sociedades que muitas das vezes não estiveram ligadas por muito tempo, não tinham conexão entre si, ok? Mas manifestaram esse tipo de culto, esse tipo de cultura, de tradição, ok? Então você tem essas manifestações aí que estão presentes nessas sociedades e que também foram visualizadas nas narrativas bíblicas. Narrativas bíblicas, elas abordam também essas práticas, essas questões. O que eu acho mais interessante, e a gente tem que olhar para os personagens bíblicos e procurar observar a complexidade da ação deles, e quando eles são chamados por Deus, a modificação no caráter, a modificação no histórico, a modificação no comportamento. Jacó veio, de Padã Arã, trouxe lá Raquel, Lia e as duas concubinas e os filhos. Raquel pegou os terafins do seu pai e escondeu, para que ela tinha a intenção de fazer de Jacó o líder do seu clã, beneficiar o seu marido. Jacó, antes de entrar na Canaã, na terra do seu pai, na terra do Deus do seu pai, ele chama a sua família e conclama a eles, exige deles que se livrem de tudo aquilo que está ligado ao culto em Padã Arã. Então os terafins, ou quaisquer outras imagens, ou joias, ou pingentes, ou representações, tudo é enterrado ali, e dali para frente eles entram para dentro da terra que Deus prometeu aos seus pais. E é interessante que é esse o chamado que Deus fez a Abraão, o mesmo chamado se repetir com Isaac, e também é confirmado em Jacó. Então nós temos esta religião que vem desse tronco, que é chamado fator Abraão, lá naquele livro que eu li para vocês no começo, fator Melquisedeque. No fator Abraão você tem essa separação de todas essas tradições que surgiram aqui, surgiram ali e manifestaram características semelhantes entre si. Do jeito que você vê na China antiga esse primitivismo, esse animismo, essa adoração das coisas, você encontra também na Bíblia Sagrada menção a animismo. Quando você tem personagens que adoram
árvores, né? Próximo de árvores. Ou você tem personagens que adoram o sol, ou que adoram a lua. Então você tem culto lunar, culto das estrelas também. Agora, muitas das vezes, a diferença é que aqueles povos cananeus, eles atribuíam aqueles seres, né, atribuíam aqueles seres da natureza, sendo eles representação de alguma deidade. Então, o que prevalece ali é o politeísmo. Então, você tem diversos deuses, cada um deus pode ser representado por um elemento da natureza. Então, você tem Azerá, era representada por um tronco de árvore, a pessoa cortava os galhos, cortava a polpa da árvore, e aí ficava aquele tronco. Aquele tronco representava Azerá. Então, ali ele ia se prostrar, ia realizar rituais, tá? Ia sacrificar animais, ia sacrificar até seres humanos, de repente, ia fazer cultos promíscuos, como relação sexual entre seres humanos, ou relação sexual com animais, em adoração àquele Deus que estava sendo representado por aquele tronco. Então, é assim, passa pelo animismo, só que vai até uma adoração politeísta, e não somente isso, uma adoração pagã e um culto devasso. Então você tem essas diversas manifestações que surgiram em diversos locais do mundo, que são sintoma tanto da necessidade do homem por Deus. O homem está buscando por Deus, o homem quer chegar até Deus, o homem quer restabelecer sua comunhão com Deus, mas ele não sabe como fazer. E aí, nesta confusão, nesta necessidade, mas também nesta confusão, onde entra elementos pecaminosos da sua própria carne, que faz com que ele associe suas concupiscências, seus desejos carnais a seu ritual, sua ritualística. Seu ritual fica prejudicado por causa da sua carnalidade. E também temos influência satânica, que vai trazer distorções sobre os conceitos religiosos, fazendo com que o homem adore não o Deus verdadeiro, mas adore a si mesmo. Não adore o Deus verdadeiro, mas adore a natureza. Não ao Deus verdadeiro, mas os animais, ou espíritos, né, demoníacos, que na verdade se metamorfosearam nestes deuses, ok? Então você tem todos esses desvios que produziu essas falsas religiões. Então, a partir desse contexto que você vê a maravilha, né, o milagre, o extraordinário da ação de Deus em separar um povo de todos esses conceitos e fazer com que esse povo tenha conhecimento da sua verdade e incumbir este povo de proclamar a verdade, né? E aí a responsabilidade que eles tinham de ser referência. Então, olha, dando continuidade aqui, veja, ele vai daqui a pouquinho já passar para o confucionismo, mas eu quero passar mais algumas coisas. Conforme está em tela ali, ó. Religiões chinesas. Uma característica das religiões chinesas é que elas misturam crenças e filosofia de vida. Então tem essa fusão. Então tem as crenças primitivas, mas eles aproveitam muito disso para poder construir um conceito sobre filosofia de vida. Ainda hoje isso consiste num debate problemático, pois antes do século XX não havia um conceito de religião entre os chineses. Para eles, religião e filosofia de vida não eram algo desassociados, mas parte de um todo. Sendo assim, um chinês poderia ser budista, mas também viver segundo os costumes confucionistas e até mesmo acreditar no Tao. Esse Tao a gente vai ver especificamente taoísmo. Esse Tao, ele é a origem de tudo, inclusive ele é algo que os taoístas não se preocupam em trazer uma definição. Eles dizem, olha, não existe uma definição suficiente sobre o Tao, tá ok? Ele é um conceito que está além da nossa capacidade de definição. Ele é a origem de todas as coisas e ele também é o destino final de todas as coisas. Tudo veio do Tao e tudo retorna ao Tao. E aí tem algumas simbologias que representam assim, o caminho, né? A via por meio do qual você alcança o Tao. Você tem o Yin e Yang, por exemplo. O Yin e Yang é um símbolo muito difundido no Oriente, ele não tem um significado só. Então ele pode significar macho e fêmea, ele significa força positiva e força negativa, ele representa pureza e contaminação. Então ele tem essas representações, mas o principal, a ideia central, que vai permear todas as interpretações, mesmo diferentes interpretações, uma ideia que acompanha todas elas, é o equilíbrio. Porque você vê os dois, tanto o preto quanto o branco, têm tamanhos iguais, tá certo? E eles estão, por ter tamanhos iguais, estão em equilíbrio, tá ok? E também há uma participação entre eles, porque o preto tem uma bolinha branca e o branco tem uma bolinha preta. Então há um contato. O bem tem um pouco de mal, o mal tem um pouco de bem. E os dois têm que estar em equilíbrio.
Uma forma de encaixe, né? De encaixe, exatamente. Eles estão encaixados, eles estão equilibrados. Então, a busca é pelo equilíbrio. Quando você obteve o equilíbrio de todas as forças, veja, olha só aqui, esse conceito, ele é completamente fora, completamente externo à nossa visão, nossa cosmovisão. Qual é a nossa cosmovisão? Deus é perfeito. Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é santo, Deus está fora da sua criação, Deus é um ser pessoal, ok? E o mal é uma distorção. Então o mal é um ser livre que tomou uma decisão por desobedecer à vontade perfeita de Deus. O mal não é uma criação original, o mal é um acidente. O mal é um bem que foi usado de uma forma incorreta, foi usado de uma forma distorcida. Aí ele tornou-se um mal, tornou-se algo que está defeituoso, está destituído da sua natureza original. Então a nossa visão, nossa cosmovisão é retornar tudo ao bem, que é Deus, a perfeição que é Deus, ok? A cosmovisão deles não é essa busca pelo retorno ao bem, mas é simplesmente o equilíbrio. É como se eles dissessem, aí você vai ver, e isso agora nós temos uma ligação, um contato, com o chamado maniqueísmo. O maniqueísmo é exatamente o contato com essas tradições do Extremo Oriente, que influenciaram alguns pensadores na Pérsia, e destes migrou para o Ocidente, pelas rotas de comércio e tal, migrou para o Ocidente. E Agostinho, teólogo Agostinho, teve contato com o maniqueísmo, tá certo? Então você tem o maniqueísmo, o bem e o mal, ambos são eternos. E eles estão numa briga constante para ver quem vai se impor, quem vai dominar todo o espaço. Então, a cosmovisão aqui não é o bem o bem é o perfeito, o bem é o dominante e ele tem que ocupar todo o espaço. A cosmovisão, a filosofia aqui é o seguinte: o mal e o bem sempre existiram e sempre vão existir. Eles têm que estar em equilíbrio. Quando eles estiverem em equilíbrio, aí você chega no tal, ok? Você chega no ambiente perfeito. É uma cosmovisão totalmente diferente da nossa, isso que eu acho impressionante. Veja só, na continuação aqui da leitura, ó, sendo assim, um chinês, aqui eu já li, não obstante, há historiadores das religiões que questionam o uso do termo religiões chinesas, entre aspas, né? Daí faço o mesmo e uso entre parênteses. O confucionismo e o taoísmo seguiram com filosofias de vida que séculos depois foram formuladas e modificadas, passando a englobar conceitos religiosos, mas como será dito aqui, originalmente não se tratava de religiões como concebemos tal conceito, pois, como mencionado, não havia essa distinção entre laicidade e religiosidade, ou o próprio conceito de religião. Não obstante, então se misturava porque não havia um conceito definidor, claro, né? Então acaba misturando, mas quando você analisa posteriormente, é o que estão fazendo agora, você percebe que umas linhas são mais místicas e religiosas e outras não são tão religiosas. São até mais filosóficas, mas não religiosas. Não obstante, ainda existe a chamada religião tradicional chinesa, que na verdade seria um conjunto de crenças e práticas religiosas envolvendo culto politeísta. Ó, isso aqui é o que eu estava definindo para vocês, ó, a religião tradicional chinesa, ó, envolvendo culto politeísta, totemismo, animismo, culto aos ancestrais, que eu falei para vocês, culto aos animais sagrados, culto a locais sagrados, tá certo? Alquimia, magia, astrologia, etc. Além disso, em alguns livros, os autores costumam englobar nesse estudo da religiosidade chinesa o budismo chinês e tibetano. No entanto, preferi não adotar o budismo aqui por se tratar de uma religião de origem indiana, a qual foi estudada, e aí fala das outras postagens que ele fez. Então, aqui a gente também analisou que o budismo teve origem na Índia, tá certo? E ele migrou para o Tibete, e lá ele se adaptou, então virou aquele budismo Vajrayana, tá certo? A linha Vajrayana do budismo, que é uma linha que funde tanto a questão do tradicionalismo que já havia, quanto o budismo que adentrou. Aí o budismo que adentrou é uma linha muito mais filosófica do que religiosa. Aí o que os tibetanos fizeram? Eles mantiveram o culto tradicional que eles faziam aos espíritos e atribuíram aos espíritos a obrigação de proteger o budismo.
O budismo tibetano, ele toma de empréstimo essa ideia de que os espíritos são protetores da sua prática, a sua busca pela perfeição, pelo nirvana. Na sua busca pelo nirvana, que advém do budismo, que é externa, uma religião que migrou para lá, nesta busca pelo nirvana eles têm o auxílio dos espíritos tradicionais que estavam presentes ali no Tibete. Tá certo? E aí o budismo chinês tem essa modificação. Isso aqui eu não preciso ler, é uma breve história. Então, as coisas que ele deixa muito claro aqui. Não há uma data. Mergulha na história mais antiga, mais primitiva. É uma coisa assim, é que nem você vai pesquisar a religião dos índios. Quando surgiu? Quem foi o fundador? Não tem. Assim, aquelas práticas são adotadas por eles há séculos, milênios talvez. Então eles estão praticando aquela forma de culto, de adoração à natureza, adoração dos animais, aqueles mitos, aquelas tradições, aquele xamanismo, que é a pagelança, né? O pajé diz que tem poder de cura, que tem poder de observação, de visão e audição dos espíritos. Então aquilo está entre eles, não se sabe a origem, não tem um livro sagrado que sistematize, o que no caso da China até tem os Qing, que sistematizam uma parte desses conceitos aí. Aspectos religiosos, ele vai falar aqui, ó, no 2 ali. Ó. A religião e mitologia chinesa possuem uma gama de deuses e divindades, alguns são bastante antigos, existindo há milhares de anos, outros surgiram sob influência do budismo e do taoísmo, que já são assim, fragmentações, né, dessa antiga tradição. Então, é quase que uma seita, porque quando a gente fala, por exemplo, do hinduísmo, do budismo e o Hare Krishna como seitas, né, do hinduísmo, é porque eles saindo do hinduísmo, eles se modificaram. Né, o jainismo e o budismo como seitas do hinduísmo, eles tendo origem de pessoas que surgiram dentro do budismo e do hinduísmo, e aproveitando muitos conceitos deles, eles tomaram outra via, se modificaram. Aqui no caso, essas tradições antigas não tinham uma sistematização. Elas estavam presentes entre os povos. Então, cada família tinha os seus deuses lares, cada região adorava um determinado tipo de espírito da natureza, ou adorava um animal, ou tinha uma mitologia totêmica que dizia que aquele animal é a origem, aquele clã, pode ser outro, tudo bem? Então, não tinha uma sistematização. Então, quando surgem essas novas propostas e elas entram, o que as pessoas vão fazer? O que elas vão fazer? Elas vão muitas das vezes manter as suas antigas tradições e adotar aquela nova forma que surgiu. Então, surgiu missionários budistas, o cara gostou, aqui está na página 24, viu? Então, surgiu aquele missionário budista e aquela tribo, aquele clã gostou da mensagem budista, ele adota o budismo e continua com seus cultos aos seus antepassados. É um sincretismo. Então não tem a necessidade de cisão. Eles simplesmente inserem ali dentro essa nova prática. Tá ok? Aí eu já entro aqui pelo confucionismo. Deixa eu só ler o último parágrafo com vocês sobre cinismo, página 24. Veja só. No universo, a despeito da unidade fundamental que aproxima intimamente todos os seres, homens inclusive, o espírito chinês estabelece uma separação profunda entre dois princípios, o Yin e o Yang, o Yang e o Yin, Yang e Yin, está aí ó, na página. O Yang é o princípio masculino e o Yin é o princípio feminino. Pronto, aqui está dizendo, ó, nessa concepção, Yang é masculino, Yin é feminino. Na outra, Yang é pureza, Yin é contaminação. Na outra, Yang é positivo, Yin é negativo. Então eles pegam essa estrutura geral e interpretam de diferentes maneiras, né? Mas sempre levando a ideia do equilíbrio. A ideia do equilíbrio ela é transdisciplinar, né? Ela passa aí por essas diferentes formas de interpretação. A distinção aparece claramente na ordem social, cujo fundamento é a oposição e a união dos dois sexos. Quando Yang e Yin misturam seus licores, produzem-se então os 10.000 seres. Algumas fórmulas evocam a lembrança de festas primitivas. O Yang chama, o Yin responde. A distinção não se aplica somente ao mundo dos homens ou dos vivos. Ela alcança toda a natureza. Yang é o exterior, o calor, o sol, a encosta ensolarada, o verão. O Yin é o interior, o frio, a umidade, a encosta sombria, o inverno. A ordem do universo
está segurada pela união do princípio masculino e do princípio feminino. Uma vez yin, uma vez yang. Eis o tal. Olha o tal que eu falei para vocês. A busca, né, pelo caminho do equilíbrio. Meus irmãos, vocês estão entrando aqui em outro universo. Então a gente convive no mesmo mundo. Mas o pensamento dos caras é tão diferente que eles estão num universo paralelo. A nossa forma de pensar é uma. A forma deles pensar é uma forma completamente diferente. O conceito de mundo deles, a visão de mundo, a cosmovisão, é totalmente diferente. Então, uma coisa que eu quero que você observe aqui. Pense na dificuldade, né, e como o Espírito Santo de Deus, através da sua sabedoria, do seu poder, pense na habilidade que ele tem que dar ao missionário que sai do Ocidente e entra numa região dessa e vai lidar com essas pessoas, para ele poder fazer este movimento transcultural. Ele sair da sua cultura, ele tentar imergir naquela cultura, não para poder cultuar como eles, ou para poder se converter à religião deles, mas para entender como eles pensam. Você tem que entender como eles pensam para você poder trazer eles para a luz. Você poder dizer, olha, esse pensamento que você tem, a forma como você vê o mundo, que aliás é extremamente complexa, que aliás é extraordinária em alguns casos, produz algumas coisas maravilhosas, mas você precisa compreender que também existe esta forma, esta maneira de pensar. E aí você vai pegar o conceito bíblico no qual existe um Deus, e Deus é uma pessoa, e Deus é uma trindade, e Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o Filho enviado para nós, para realizar sacrifício vicário, e assim perdoar o nosso pecado diante de Deus, pagar a nossa dívida, para que nós possamos ter uma religação a Deus. A religação é feita pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus, né, pela a propiciação promovida aí pelo seu sacrifício. Então pronto, você vai ter que, entendendo o conceito de mundo dele, você vai ter que explicar para ele o que é esse conceito. Enquanto para ele o conceito de pecado e santificação, fala, os dois são elementos da natureza. Eles têm que ser equilibrados. A mentalidade dele é equilibrar os dois. É colocar os dois em perfeita harmonia. Então você não é nem tanto pecador, nem tanto santo. Você toma um caminho do meio. Quando você obtém o equilíbrio das forças negativas e positivas, você está no tal. E estando no tal, você vai caminhar até chegar à perfeição. Se você for budista, você diz que vai chegar no nirvana. E aí vai. Através dessas formas de pensar, quando você for fazer essa transmissão, você tem que primeiro entender a forma que ele pensa, para você poder trazer ele para a sua maneira de pensar, trazer ele para a sua cosmovisão. Então, pense na dificuldade. Só Deus pode dar a inspiração e dar inteligência para a pessoa atravessar essa barreira. Uma coisa que assusta algumas pessoas e que tem que ser compreendido da missão é que não é que você chega a praticar o culto deles, mas você adota todo o externo. Então você adota a modo de vestir deles, você adota, você se alimenta daquilo que eles se alimentam, você adota alguns costumes deles. Então você tem que entrar no mundo dele. Não é ele que tem que vir para o seu mundo, é você que tem que entrar no mundo dele. A missão transcultural. Exatamente. Para você estabelecer uma ponte, para você se aproximar. Então você não vai praticar o culto deles, você vai estudar o culto deles. Aí você vai ter que frequentar, muitas vezes, um lugar. Você vai ter que ouvir um mestre deles, para você poder entender que eles estão... Os jesuítas fizeram esse trabalho, por exemplo. Os jesuítas foram até bem-sucedidos. Eles estudaram bastante essas religiões. Esse povinho é um povão, né? Eles são fiéis. São fiéis. Chegar outra religião lá, eles vão querer. Exatamente. E até por essa forma, essa maneira deles de encarar os conceitos religiosos, você viu, ó, aqui o estudo que eu peguei, ele até falou, olha, em alguns momentos, eles sequer têm algum tipo de atrito em relação à entrada de uma nova religião, porque eles são sincretistas. Então o que eles fazem? Se eles ouvirem você e concordarem com a sua colocação, a sua maneira de expor a sua fé, eles entenderem que está correto, está certo, eles adotam a sua fé e continuam as práticas que eles já tinham. Então isso é um conflito para nós, porque nós entendemos que existe uma verdade, a verdade é absoluta, e a verdade é uma. Então a verdade para nós, que é Cristo, ela não pode ser
absorvida em outros conceitos de vida. Ou você segue a Cristo como teu único e suficiente Salvador, ou você não está salvo. Se você não tiver Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está ainda em cima do muro, você está ainda à margem do caminho, você está ainda confuso em relação à sua salvação. Então, o cristianismo, a dificuldade é que ele exige mais, ele tem assim uma exclusividade, um exclusivismo. Então, esse tipo de conceito entra em choque com essa visão de mundo deles, porque eles não veem qualquer problema em misturar. Eles misturam os conceitos religiosos, inclusive eles são o grande mecanismo da nova era. A nova era, ela entrou forte no Ocidente porque ela tem essa fonte aí. Ou e seja, essa fonte aí... Ou seja, não é tão difícil entrar, mas é difícil se tornar único. Exatamente. Então você entra, mas para você conseguir lapidar e conseguir um cristão, né, autêntico, verdadeiro, que tem consciência da sua fé e de que Jesus é o único suficiente Salvador e que existe só um Deus, é uma demora, é um trabalho longo para você obter. Agora também, quando você tem algumas narrativas da Kairos, das agências missionárias que já tiveram resultado lá, você tem cristãos que são assim, de uma valentia, de uma dedicação, de uma coragem, de um desprendimento extraordinário. A missão, quando obtém os primeiros resultados nessas terras, é algo que impressiona a gente. A maneira como eles entregam tudo para o Evangelho. É uma coisa assim, extraordinária. Veja só, confucionismo. Aliás, eu quero passar algumas coisas daqui, ó. Não, tá certo. Deixa eu ver aqui. Eu tinha pego algumas coisas da tradição. É isso aqui, ó. Esse conteúdo aqui, ó, que eu peguei ainda da tradição chinesa. É que eu misturei aqui os slides. Mas dentro dessa tradição chinesa, você ainda tem esse conceito aqui, o conceito dos cinco imperadores. Esses 5 imperadores são reis que ao morrer se tornaram espíritos protetores. Eles são lendários. Então eles são venerados, eles são adorados como deuses, se tornam espíritos protetores. Os 5 imperadores são lendários, reis sábios de moral perfeita. De acordo com os registros, eles são o Imperador Amarelo, aí não me peço para ler, né? Talvez seja Imperador Amarelo, que está escrito aí, eu não sei. Zuan Shu, Ku, Yao e Shun. Tá ok? Tá aí os 5 imperadores. E tem esse outro estudo aqui, ó. Esse outro estudo fala basicamente, esse primeiro ser que está ali é o que acredita-se ser o criador de todos os elementos da natureza, tá? É o criador de todos os elementos da natureza. E o outro que está ali são seres gêmeos, seres irmãos, que vão produzir os homens. A partir do relacionamento deles é que você tem a geração dos homens. E inclusive no shintoísmo vocês vão ver que vai ter um conceito muito semelhante, que existiu no primeiro momento 2 irmãos que se relacionaram e a partir deles veio toda a geração humana. É interessante que esta observação, né, e esta forma de construir esta mitologia, ela vai ter alguns resquícios que vai se assemelhar muito às narrativas bíblicas. Então a verdade bíblica é aquilo que a gente falou lá no comecinho, sobre quando não havia ainda livros escritos, nem religião sistematizada, e quando os homens começaram a se espalhar pela terra. Então, crendo nós na Bíblia Sagrada, da narrativa bíblica de que toda a humanidade começou de um casal, algumas partes da verdade vão se espalhar. Algumas partes da verdade vão estar dentro da memória dos povos. E assim você tem alguns elementos das religiões trazem, né, alguma relação, trazem alguns elementos que têm uma ligação com as narrativas bíblicas. E